Então, gente, continuando nossos estudos aqui sobre o trabalho, na página 217, nós vamos ter aí o Max Weber, ok? De acordo com Max Weber, gente, a Igreja Protestante desempenhou um papel fundamental na compreensão e na construção do indivíduo que vai para o trabalho, que acredita no trabalho como poder de salvação. Sim, você ouviu bem. A Igreja Protestante, gente, ela fundamenta, justifica, ela proporciona ao indivíduo a compreender que o trabalho é um meio de salvação daquele indivíduo. O indivíduo nasceu pobre, segundo a Igreja Protestante, nesse período moderno, não é obrigado a esse indivíduo morrer pobre. Ele pode trabalhar e se salvar e salvar os seus, né? Dignificar-se, né, pelo trabalho, né? Construir-se, né, pelo trabalho, fundamentar e construir a sua identidade pelo trabalho. E também a Igreja Protestante, gente, ela desempenhava um papel de ascetismo. E o que é o ascetismo? Uma vida regrada, uma vida sem luxo, uma vida sem prazeres carnais, uma vida em que o indivíduo fosse direcionado, né, para Deus, né, para louvar a Deus, dentro de uma perspectiva em que o trabalho seria uma forma de Deus agir no indivíduo para a sua transformação, ok? Então é importante dizer isso. E é importante falar também sobre essa perspectiva do Max Weber em falar das igrejas protestantes como um ponto fundamental para a transformação do indivíduo nesse ser trabalhador moderno, né? Porque no período anterior, com a Igreja Católica, no período medieval, não, era o contrário. A igreja queria que cada vez mais o indivíduo tivesse atrelado, preso à terra do senhor feudal e ao senhor feudal, né? Então, se você nascia pobre na idade medieval, no período medieval, você morria pobre, porque todo o seu trabalho era direcionado para o senhor, né, o senhor feudal, e também para o senhor da igreja, né? Então, o indivíduo acabava sendo um servo desses dois senhores, não é? E quando chega no período moderno, a igreja protestante vê isso como uma oportunidade, cara, de crescimento, de transformação, de dignidade, né? Então, assim, por isso que no nosso livro tem um trechinho que fala que o trabalho dignifica, né? Então é importante a gente colocar isso, tá? Outra coisa, segundo Max Weber, gente, sobre a sociedade moderna, para a gente fazer um entendimento sobre a sociedade moderna, porque é nela em que nós vamos ter essas novas compreensões sobre trabalho, além daquela ideologia que o capitalismo traz para a gente, de falar o quê? Que o indivíduo tem a satisfação pessoal e profissional, né? Quando ele exerce um trabalho, quando ele ganha o seu dinheiro, enfim, e é prazeroso pagar as contas. Então, assim, esse clima de se sentir bem ao pagar as contas, você não tem R$1 no bolso, mas você pagou todas as contas e está satisfeito. Então, assim, essa sensação digna de eu consegui, eu pago as minhas contas, o capitalismo se apropria disso. Isso é um ponto. O segundo ponto é o que o Max Weber fala sobre as igrejas protestantes. Associa essa satisfação pessoal com o ascetismo, que é uma vida regrada, sem luxo, enfim, e associa também como o trabalho sendo um meio de salvação do indivíduo. Então, associa esses 3 pontos aí, gente, a questão da satisfação pessoal, a questão da vida regrada e a salvação, você moldou o trabalhador moderno, beleza? Então, gente, o capitalismo, no período moderno aí, ele vai trazer, como a gente já disse, várias transformações, vários desenvolvimentos na mentalidade, na cultura, nas relações sociais de uma sociedade, ok? Então, gente, o que a gente pode colocar aqui é que o capitalismo ele reorganizou socialmente, culturalmente e, óbvio, né, economicamente a sociedade europeia, né, ali do século XVIII e XIX, tá? Então, assim, gente, a ideologia do capital, essa orientação para o trabalho como modo de realização social, de satisfação social, de mudança de vida, influenciou muito essa mentalidade moderna capitalista, né? E assim, influenciou também na ideia de dizer que o trabalho estava diferente, que os problemas estavam sendo sanados nas linhas de montagem, nas linhas de produção, né? Porém, a degradação e a exploração e as péssimas condições de trabalho, né, contradiziam esse modelo capitalista, ok? Então nós temos aí uma situação de teoria e realidade, ok? Então é importante dizer que sim, o capitalismo reorganizou, transformou, modificou, mas modificou a mentalidade, modificou a cultura da questão da competição, da competitividade, mudou aí socialmente a questão do lucro, que não só mais o patrão vai atrás do lucro, mas os indivíduos também vão atrás de lucrar a partir do seu trabalho também, só que vai ser muito difícil porque os salários não acompanham aquilo que os patrões ganham, não é? Então é importante a gente entender que vão ter essas modificações econômicas, sociais e culturais, até mesmo dentro de uma perspectiva idealizada,
Mas, numa perspectiva empírica, numa perspectiva física, nós não vamos encontrar isso. Pelo contrário, vamos encontrar degradação e exploração. Beleza? Como eu falei, no século XVIII e XIX, nós vamos ter essa mentalidade aí que vai ser reorganizada pelo capitalismo, as suas transformações, né, a partir desse fenômeno do que é o capitalismo. E depois nós vamos ter aí, gente, a partir do século XX, né, a sociedade capitalista ocidental intensifica o ritmo da produção industrial. E aí, tudo isso é efeito de quê, gente? É efeito de uma sociedade de consumo. Aumento da procura por produtos industrializados, gente. Isso é óbvio que vai acontecer, beleza? Tudo isso por esse ritmo dessa sociedade de consumo que cresce assim aceleradamente, beleza? E, falando de acelerado, esse ritmo acelerado da produção, desta forma de produção, alterou o quê? Alterou drasticamente já a vida do trabalhador, considerando ao mesmo tempo o trabalhador como uma unidade de produção, ou seja, uma engrenagem. Eu lembro sempre do Charlie Chaplin quando eu falo disso, daquele filme Tempos Modernos, né? Transformou o trabalhador tanto numa engrenagem, num indivíduo que mais parece um instrumento. Olha aí a concepção lá dos romanos de instrumento, do indivíduo usado como uma coisa para uma produção, né? Mas enfim, estou viajando um pouco, mas vamos trazer para cá de novo. Então assim, nós vamos ter o trabalhador como uma unidade de produção, ou seja, uma engrenagem, e também vamos ter dentro dessa mesma unidade o sujeito consumidor dessa sociedade de consumo. Então, nós temos aí uma situação dúbia do trabalhador, né? Sim, então ao mesmo tempo que ele é essa unidade de produção, gente, ele é essa unidade de consumo. E como eu disse em outro vídeo aqui que nós temos no canal, que eu falo sobre os tipos de consumo, consumir, gente, é natural, né? Consumir é natural, o indivíduo vai consumir aquilo que ele necessita. Só que nós temos aí o trabalhador como uma unidade de produção e de consumismo. Devido à mentalidade que o Weber falou lá da questão dos protestantes incentivando a trabalhar, né, como algo da salvação, como algo que vai modificar a vida do indivíduo, enfim, de uma vida regrada e tudo. E como a gente vai encontrar o capitalismo trazendo essa ideologia que traz a satisfação pessoal e profissional, o indivíduo ele se encontra nesses dois mundos, da produção e do consumo. E do consumo também acabando indo em direção ao consumo, em direção à produção e ao consumo, beleza? Dentro de uma mentalidade consumista aí, que vai ser essa mentalidade produzida pelo século XX, ok? Então, gente, falando de trabalho na forma atual, né? Agora eu vou dar até uma pausa dramática aqui, porque é realmente dramático. Então, assim, gente, atualmente o grande temor do trabalhador é o desemprego, né? E as consequências que possam vir depois do desemprego. Porque, por exemplo, você pode não pagar as contas, você pode não se manter, você pode ter problemas psicológicos, sociais ali com os seus familiares, colegas, amigos, enfim, e problemas psicológicos e tal, físicos também. E também tem um outro problema, que é a questão da terceirização, gente. Será que você se enquadra? Será que você deixa a questão do trabalho, como você conhece o trabalho de você ser bem remunerado, de ter todas as leis trabalhistas te defendendo, de você ter um salário digno e tal, e você se submeter à terceirização, onde você vai ser o trabalhador de uma empresa que vai prestar serviço para outra empresa ou para uma instituição, sendo que algumas situações em relação a leis trabalhistas, direitos e deveres, enfim, vão ser burlados, vão ser questionados, não vão ser exercidos, e aí? Então essas consequências, gente, que vem aí do nosso mundo contemporâneo, dessa nossa realidade contemporânea, constroem aí esse grande temor do trabalhador atualmente, ok? Então assim, nós temos esse temor do desemprego, né, e da precarização do trabalho, ok? Dessas relações trabalhistas, né? E tudo isso resulta dessa atmosfera, gente, né, dessas práticas como a terceirização, né, como atividades informais ou ainda, né, habituados à flexibilização do trabalho, né, que é uma coisa agravante. Então, esse medo ele resulta, gente, da precarização das relações trabalhistas, né, resulta aí da mentalidade e da atmosfera em que nós vivemos hoje neoliberal, onde a questão da flexibilização do trabalho é uma alternativa, onde a redução das leis trabalhistas é uma alternativa, né, o trabalho sem a carteira assinada também é uma alternativa. Esse negócio de estabilidade hoje não funciona, o cara tem que ser dinâmico, diverso, né? Ele tem que ser flexível, né?
Então, juntando com a questão da terceirização, gente, e do trabalho informal, tudo isso aí traz incertezas para o trabalhador. Tudo isso traz esse temor. E aí, se eu perder esse emprego? E aí, se eu perder essa renda, o que vai ser da minha vida, né? Tudo bem, nós temos experiências empreendedoras aí, porque o empreendedorismo ele é responsável por isso, de dar essa injeção de estímulo, de ânimo em você, que você pode empreender, que você pode formar o seu negócio e você ganhar muito dinheiro. Mas quantos milhões de pessoas que têm os cursos de empreendedorismo, têm a formação, não tem esse sucesso todo? Então é importante a gente abrir essas reflexões sobre os temores atuais, ok? Sobre a questão da precarização do trabalho, a terceirização, a questão do trabalho informal e a flexibilização do trabalho, deixando de lado direitos trabalhistas, deixando de lado aí a estabilidade do trabalho, ok? Vamos parar aqui, gente, nesse vídeo, vamos continuar no outro, beleza? Vamos nessa? Bate na mão do pai, bate na mão do pai, bate na mão do pai. Então vamos lá, gente. Essa atividade, ou seja, o trabalho, sempre foi uma atividade indispensável para a vida do ser humano, gente, para a vida das pessoas, para a formação das sociedades, certo? Pois por meio dela que o ser humano cria os mecanismos, desenvolve condições para a sua sobrevivência, ok? É importantíssimo, imprescindível a gente compreender isso. Então, gente, é importante colocarmos aqui, para complementar isso que eu acabei de dizer, a concepção que tem no livro de vocês, sociologicamente falando, sobre o trabalho, certo? Diz assim, gente, para a sociologia, a vida cotidiana é marcada profundamente pelo modo como as relações de trabalho se apresentam em determinado momento histórico. Sim, como eu disse em outro vídeo, as relações de trabalho que são influenciadas pela questão cultural, pela questão social e principalmente pela questão econômica e também, esquecendo, pela questão política, essas relações sociais aí do trabalho, elas transformam a sociedade, elas produzem não só o produto em si, mas a sociedade, produzem a identidade dos indivíduos, ok? Por isso, devemos analisar, gente, de forma cautelosa, de forma profissional aqui, científica, as teorias que nós vamos estudar, cada um agora separado, que é a teoria do Karl Marx, do Max Weber e do Emile Durkheim sobre a concepção do trabalho. Ok, turma? Falou, queridos, até a próxima e vamos nessa. Falou!